que é basicamente a seguinte: como nós lidamos com a morte, efetivamente, né? E aí a pergunta da ela, né? O que é esse nosso modo de lidar com a morte? O Gil, sabiamente, tem um verso que eu gosto muito, que ele diz assim: eu não tenho medo da morte, mas medo de morrer, sim. A morte é depois de mim, mas quem vai morrer sou eu. A morte é depois de mim, mas quem vai morrer sou eu. Vem, Léo. Eu acho que essa coisa de falar, de inventar sobre a morte, tem um caso que é muito famoso, que é quando o rei de Portugal vai para algum lugar, numa guerra, e ele morre nessa guerra, só que ninguém acha o corpo dele quando vão identificar os corpos. E daí a morte dele vira, por não terem achado esse corpo, vira todo um significado para uma nova nação que vai ficar lutando para esperar que esse rei volte e vai fazer todas as suas ações em base desse rei voltar. O Leozinho fala pra gente, galera, sobre uma tradição pautada na expectativa de retorno de um rei que fundaria em Portugal o quinto reinado, Dom Sebastião. Essa profecia em Portugal está associada ao que a gente chama de sebastianismo, né? Muito legal, Léo. Muito legal, sobretudo porque essa ideia da espera do retorno de um ressuscitado, né, nos coloca a questão: por que nós esperamos a ressurreição? Tá. Eu acho Né? que, Que tipo, cultura é essa? a gente quer tanta ressurreição porque a gente não aceita a morte, a gente não aceita que a pessoa foi embora. Então a gente quer que ela volte o tempo todo, por isso a gente não. E a gente não aceita porque a gente não entende a morte. A gente não sabe o que vem, então a gente não quer aceitar. É por isso que a gente quer a ressurreição. Quando a gente fala por que deveria saber da morte, né? Eu acho que tem um elemento fundamental que é a pergunta para onde vamos, né? A gente só quer saber da morte porque a gente sabe que vai morrer, né? Então isso dá a ideia e o sentimento de finitude para a gente. O que não é necessariamente para a gente também um sentimento ruim, né? Porque eu fico pensando, se eterno fosse, talvez estivesse agora deitado na cama, porque eu teria tempo para realizar outras coisas para o resto da vida. Dá para entender isso ou não? Então esse sentimento de urgência, Né, que eu ia né? juntar um pouco o que o Tom disse agora, que a Teresa disse, que é que ao mesmo tempo que tem, tipo, cada cultura tem seu ritual, etc., dentro das famílias que produzem esse ritual quando alguém morre, cada um lida disso de um jeito, tipo, com os passos do ritual e etc. Né? Que cultura é essa que se pauta na espera de algo? Os vivos esperam algo dos mortos. Parece que os mortos têm algo a dizer e a fazer em relação aos vivos. Morrer não é o fim nesse sentido. nesse momento da morte, que é chamada para todos presenciarem, este homem ou esta mulher vai fazer uma coisa que é chamada canção de gesta. É ali, quando ele entende que é o final dele, ele vai fazer a canção de gesta e vai falar tudo que ele fez. Porque não que é importante só para ele, é importante para ele ser lembrado, né? E tem uma frase do Guilherme Marechal que eu acho muito bonita, que ele fala: um homem morre, na verdade, quando seu nome é pronunciado pela última vez. Isso que você falou me lembrou o filme Viva, mexicano, que quem está sendo esquecido não pode ir para grande festa, né? E vai desaparecendo. E aí o filme é o cara lá tentando, né? Viva a vida é uma festa, né? Aí é ele tentando ser relembrado pela família. Qual o propósito do cemitério na nossa sociedade, na nossa cultura? O que o cemitério representa no que diz respeito ao nosso apego com a memória? Mas eu acho que nesse sentido também é um certo contraditório que a gente, tipo, começou a fazer, porque eu acho que pelo fato da gente não viver em comunidades não tão pequenas e começar a viver em comunidades gigantescas, eu não tenho apreço por nenhum dos mortos que estão aqui.
ninguém daqui, eu olho para ele e me sinto triste, ou sinto... coração por... porque, tipo, ele morreu. Porque eu não conheço eles. Eu vivo numa sociedade onde eu nunca tive em contato. Muito provavelmente, no máximo que eu tive foi num supermercado, eu passei e encontrei com essa pessoa, mas eu nunca tive nenhum contato com ela. Eu acho que isso também muda de muito de época, porque quando você fala de vilarejos pequenos, quando você não tem cidades gigantescas, você conhece as pessoas. Então, mesmo que talvez aquela pessoa não, você não gostasse muito daquela pessoa, você sabia que ele era o dono da feira, que ele era o cara que cuidava dali. Mas eu acho que quando você começa a ampliar esse espaço de pessoas, a morte também começa a perder significado também, porque você começa a não mais sentir essa morte, você começa só a ver ela como número, eu acho. Não somos só nós, porque a gente estava muito na chave agora de como nós também, né, definimos os mortos. Mas há um elemento fundamental que é os mortos nos definem. Por exemplo, os mortos servem os vivos no sentido de edificar uma razão de viver. Mas também os mortos organizam os vivos. Os mortos organizam os vivos. Em que medida os mortos organizam os vivos? À medida que nós temos ancestrais e acreditamos que continuamos algo da nossa ancestralidade. Da nossa perspectiva, segundo uma tradição judaico-cristã ocidental, os meus ancestrais e os seus ancestrais que estiveram no mundo antes de nós começaram algo que nós continuaremos. Daí o peso da tradição, né? E aquela pergunta da nossa aula, inclusive. Ubi sunt qui ante nos fuerunt? Onde estão aqueles que estiveram no mundo antes de nós? Onde estão aqueles? O ser humano, ele sabe mais do que deve e menos do que precisa.